Gente, ó, eu botei aqui pra gravar já. A gente tá fazendo uma gravação diferente hoje. A gente tomou um café da manhã juntos pra se aquecer, então a nossa parte inicial já começou no off. Um aquecimento vocal lá já foi feito também, né? A galera da padaria achou muito estranho, mas tudo bem. A gente fazendo vibração de lábios. Os exercícios que a gente sempre faz. Oi, amores, tudo bem? Oi, amores, Oi, tudo bem? amados, tudo bem? Vamos tentar colocar no papel. Eu tô achando muito legal esse negócio. Cabeça fritando. Hoje eu tô fazendo um teste de microfone aqui. Diretamente saindo do metrô de Nova Iguaçu. Eu tô dentro. Então acho que seria legal se você tiver a oportunidade de fazer tipo um treino. Ai, hoje a gente vai falar de viagem. É muito bom, meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa entusiasta, apaixonada. Eu acho que eu sugeri esse assunto hoje, primeiro porque assim, a gente recentemente viajou para lugares, então a gente tá com isso um pouco fresco na nossa mente. A Drinks viaja bastante também, sempre gosta de estar em vários lugares. Então, acho que seria legal a gente conversar um pouco sobre isso. A gente tá fechando um patrocínio com uma agência de turismo. Mas ó, se alguém quiser patrocinar meu mochilão, Se alguma agência quiser patrocinar, tá aqui feito o espaço do seu merchan. Tá? Exato, mas não só a viagem e mochilão. Se alguém quiser me dar um mochilão, uma mochila mesmo. Oi, Decathlon. Eu aceito porque eu tô precisando de um. Inclusive... bom, não vou falar isso. Não, mas fala, Drinks, começa a falar um pouco sobre esse tópico. Não, inclusive eu ia falar que eu fui... Estourou, foi isso? Não, eu não tenho mochilão. Eu usava do meu irmão emprestado, que é da Decathlon. Só que aí, coitado, né? Eu vou ficar usando pra cima e pra baixo, vou estragar o mochilão dele. Eu preciso de um meu. Mas aconteceu uma coisa boa. Essa semana eu fui ao shopping pra resolver um negócio, aí eu passei numa loja e tava com promoção de mala, essas malas de bordo. E aí eu paguei um precinho super camarada e comprei uma mala de bordo, vai ser bom, porque eu vou viajar agora. Tava precisando, porque a minha também quebrou a rodinha, quebrou o puxador, aí quebrou o zíper, então assim, foi inviabilizar. Até o zíper até dava pra dar um jeito. Aí na hora do zíper, não, beleza, não dava pra meter uma crebe aqui, um barbante amarrado, né? Aí não dá. E eu tinha um afeto por essa malinha, porque ela me acompanhou muitas aventuras. Mas enfim, tem novas aí por vir. Eu sempre lutei porque eu não sou uma pessoa muito prática arrumando mala. Juro. Eu sempre fui uma pessoa que assim... Ai, Tísio, Lorena. Leva... sabe aquela primeira cena do Titanic que a Rose tá chegando com uns negócios de chapéu gigantescos, 50 malas pra entrar no mar? Hoje eu já estou melhor. Hoje eu consigo viajar apenas com uma mala de mão, uma mochila... E um baú. E um baú. Não, olha, dependendo do lugar que você vá, é complicado, né? Eu já sofri um pouco com isso. Hoje eu sou uma pessoa mais comedida, assim, até porque eu tento deixar um pouco de espaço, assim, na bagagem, porque você sempre quer comprar uma coisinha, às vezes trazer uma lembrancinha e tal. Se a sua mala tá... Gente, eu sou o rei de levar umas coisas inúteis na mala, que não vão ser usadas. E eu sempre falo, olha, tá vendo? Se eu soubesse, eu devia ter pensado nisso. Na próxima vez eu penso, aí na próxima vez eu vou lá e levo coisas. Em determinado momento da minha vida, eu criei uma regra que eu tentei usar por um tempo e funcionou muito bem. Eu montava a minha mala, eu separava as roupas que eu achava que eu ia levar. E depois eu olhava pra tudo e eu tirava um terço. Até de cueca. Não, cueca é mais difícil. É mais roupa maior, assim. Porque eu sempre viajava, sempre arrumava. A minha arrumação é relativamente prática. Eu não sou muito de carregar muita coisa, não. Mas eu sempre chegava na viagem, aí eu voltava com um monte de roupa limpa. Aham. Eu falei, eu tô carregando coisa... Às vezes tá dando uma socada na mala sem necessidade. Aí eu comecei a fazer isso. Passei a tirar um terço das coisas que eu tinha separado. Puxa, Eu sou boa em fazer mala, já tem um tempo que eu desenvolvi essa habilidade, mas uma coisa que me ajuda, e aí fica a dica pra vocês, que é meio óbvio até, mas é pensar em peças que se combinam entre si, porque daí você tem opções, mas elas podem virar outra coisa, assim. Porque eu gosto de ter opções, então eu, ao invés de tirar um terço, eu deixo um pouquinho a mais. tem lookinhos, né? Tem que ter, por favor, né? Eu vou servir, Luquinhas. Vocês são uma pessoa estilosa. Eu não vou ser básica numa viagem. Pode tirar foto da mesma roupa a viagem inteira. Isso não dá pra fazer. Mas assim, Faço.
Eu caguei. Nossa, eu super faço. Viajei lá pra Argentina, fiquei um tempão só com o mesmo casaco, que inclusive era da minha amiga. Mas eu ia falar isso pra dizer que eu acho também que tem dois tipos de pessoa. Tem três, na verdade. Tem a pessoa que exagera, e eu já fui essa pessoa, o Chu. Tem a pessoa que leva o necessário, tudo que precisa. E tem a pessoa Já sei. que não leva tudo que precisa. Leva Geralmente ela é a pessoa que arruma as coisas de última hora e ela critica a pessoa, as outras duas pessoas, pelo tamanho da mala. Ela, nossa, você vai levar tudo isso, mas ela é a pessoa que vai falar, me empresta o protetor, me empresta. Ai, você trouxe carregador de celular? Ai, você tem não sei o que, não sei o que lá. Ai, ele esqueceu minha escova de dente, vamos numa farmácia? Então, assim, no fim, ela é uma pessoa que não se sustenta na viagem. Ela precisa de alguém pra ser esse apoio pra ela. A mala dela só é leve porque ela detém coisa que ela precisa. É boa, que ela... Olha, às vezes eu tenho uns surtos que eu sou essa pessoa e até se eu não te levo também. As coisas tipo, tu esquece, ela como gente. Mó de mala e nada de ser preciso. Ah, mas é isso, né, gente? Eu acho que viagem é uma coisa, a gente tava até comentando que, assim, ela acaba cansando fisicamente a gente, só que, assim, cria um repertório de memórias, de lembranças, porque experiências fogem muito do ordinário. A gente já viajou algumas vezes juntos de informações, né? Você, Drinks Glee, eu e Glee, eu Nós Drinks, nós três. Eu acho... com ela, eu sem ela, na piscina. E eu acho que todas as vezes que a gente viajou, sempre a gente teve muitas memórias boas. Algumas não tão boas, e muitas vezes não por conta da gente, mas por conta de terceiros. Eu acho A gente é suave, né? A gente nunca causou memória ruim um no outro. A gente é suave. Eu acho que Não, a gente nunca brigou, assim, em viagem de quebrar pau, hoje mesmo. Mas a gente tem. Existem as memórias boas, existem as memórias ruins e existem as memórias marcantes, que podem ser boas ou ruins. Eu gosto das memórias que viram história. Então, assim, melhor do que a memória boa, assim, de você estar lá e você estar super deslumbrado num estado, assim, de graça pela viagem. É muito melhor você ter uma história que seja bosta, mas que gere conteúdo e entretenimento pro outrem. Entendeu? Tipo a bola do Edu. Tipo a bola do Edu. Era Agora Edu, entendeu? Que a gente teve uma experiência no passado, não precisa entrar em detalhes, da gente se deu de cara com as bolas de um cara que tava alugando a casa pra gente. E ele começou a conversar com a gente da sacada do segundo. Ele tava na sacada com as bolas de fora. A gente conseguia ver, ele tava de samba canção e a gente tava falando com ele e vendo as bolas. Então, assim. Que é uma ótima memória, mas assim, não é exatamente agradável enquanto a profecia. Não foi agradável, mas. Mas é ótimo. Eu acho que tem isso. Eu acho que as memórias legais são as memórias que você volta nelas e conta história, vira história. História de viagem é sempre legal. Eu tenho a seguinte opinião, assim. Amizade, mesmo assim, parceiro, né, namorada, amizade, tá? Eu acho que assim, você realmente conhece a pessoa quando você viaja com ela. Eu concordo. Porque assim, a viagem, queira ou não, você tem que se programar e você, a todo momento, às vezes, precisa tomar alguns tipos de decisão, fazer alguns tipos de questões que, se a pessoa for uma pessoa transtornada, ela vai se apresentar ali. É, Ela vai se apresentar. exatamente. Eu também acho que é uma revelação de É um chá revelação de personalidade. personalidade e, assim, de Aí compatibilidade. já é a revelação da CID da pessoa. Da Cici, qual que é a sua Cid? Sim. E aí tem muito assim, a gente fala muito de dinâmica de grupo, mas não necessariamente a dinâmica de grupo ela é imutável. E às vezes na viagem as pessoas começam a assumir papéis diferentes do que num contexto normal de dia a dia, porque você não tem ali aquelas situações se apresentando que você precisa capitanear coisas. Então, quem vai fazer não sei o quê? Quem vai fazer não sei o que lá? E aí, tipo, isso envolve muitas camadas e habilidades pessoais e interesses, né? Mas aí tem sempre nesse momento que a gente vê se existe uma coisa que flui ou não. É que você lida com uma situação de relativo desconforto, né? Tem viagens mais desconfortáveis e menos desconfortáveis. Mas só de você não estar no seu ambiente, você ter a sua intimidade não garantida
porque você não tá necessariamente, você não tem exatamente a sua casa, o seu quarto, o seu lugar onde você pode se esconder. Você tem que estar com a galera e você tem coisas que você precisa dividir, as pessoas precisam fazer em conjunto. Então é tudo um desconforto, assim, que geralmente traz à tona as dificuldades de convivência das pessoas, assim. E viagem com galera, assim, é aquela coisa, né, gente? Você precisa programar não só os lugares que você vai e tal, mas, assim, refeições. E tudo bem, quando você vai, todo mundo vai comer em restaurante, beleza. Mas, geralmente, quando você vai em galera, que você tá numa casa... Você fica mais tempo. Quando você fica mais tempo, você acaba se programando pra cozinhar, fazer algumas refeições no lugar que você vai. E isso demanda uma cooperação, demanda uma organização. E aí é quando começa a surgir... Sim, a divisão de funções, quem precisa, é coisa do desconforto, né? Assim, são decisões que precisam ser tomadas, né? Onde vai dormir, o que vai comer, quem vai tomar banho primeiro, quem vai sair pra comprar coisa, quem vai limpar. Sim. E aí tem isso. E é isso. E aí também tem 2 tipos de pessoa. As pessoas fáceis de lidar e as pessoas difíceis de lidar. E geralmente um grupo é um mix dos dois, porque senão ia ser impossível, né? Eu sou uma pessoa fácil de lidar, então eu sou tipo pau pra toda obra. Quer que tem que ir no mercado? Eu não gosto de ir no mercado, mas vou no mercado. Tem que cozinhar? Cozinho. Tem que lavar louça? Lava louça. Eu sou a pessoa do tanto faz, pode escolher. Ah, tá bom, prefiro isso, mas vamos fazer isso. Bora. Eu sou mais tranquila nesse aspecto. Mas tem a galera que cede menos aos seus desejos, né? Então não precisa ter o Minha mesmo. irmã, você falou uma coisa muito interessante agora há pouco, que foi o negócio de as pessoas irem se encaixando em papéis, né, na viagem. E eu tive experiências de viagem relativamente recentes, assim, em que eu conseguia ver, tipo, pessoas meio que encaixando, às vezes, não pessoas que necessariamente adotassem esse papel no dia a dia, mas se encaixando em papéis de pai e mãe, assim. Mas você tá bem? Você já comeu? Ah, não sei o que você quer? Você quer que eu pegue pra você? Ah, não sei o que, não, eu tenho que fazer tal coisa, ó, a gente tem que fazer tal coisa. Meio que, tipo assim, até meio tutelando demais, assim, tipo, cara, ok. Tá bom, todo mundo aqui vai comer quando quiser comer, entendeu? Ninguém aqui, todo mundo sabe onde tá a comida. Calma, tá ligado? Senta aqui, tá ligado? Abre uma breja, pira, um pouco de bira, cacete. É engraçado, é um papel comum que, pelo menos essas pessoas que eu vi nessa situação, elas não necessariamente ocupam esse papel no dia a dia, pelo menos não em outras situações, mas nesse momento, meio que foram pra isso. Eu queria propor uma dinâmica em grupo. Aqui. Vai. Eu acho que assim, a gente deu falou um pouco sobre a questão da viagem e tal. Aí eu queria perguntar pra vocês e vocês escolherem, dentre as experiências que vocês tiveram, cada um escolher uma experiência, pode ser a mais recente, ou pode ser alguma outra e tal. E contar um pouquinho por que aquele momento te marcou, fez aquela lembrança, né? Aquilo que você falou, que de alguma forma tirou você daquele status de piloto automático, criou aquela memória gostosa. E contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes. Quem quer começar? Eu quero começar. Eu escolhi, Chu, não se sinta mal, mas eu escolhi uma viagem que você não estava, que eu tava com o Bli. Ah, não. E mais vários outros amigos nossos, eu vou dizer por quê. Por que eu escolhi essa viagem? 1, porque foi meu primeiro carnaval em Olinda. 2, porque a gente tava numa galera enorme. E eu achei engraçado, a gente tava em 10 pessoas. E eu conheci as 10 pessoas e era amiga das 10 pessoas. Mas nem todas as 10 pessoas se conheciam entre si. Algumas se conheceram lá naquela situação. E foi um grupinho maravilhoso. Mas o lance Foi, não foi? Foi meio cruel, foi mais que... Foi maravilhoso. Mas foi... Mas, eu não sei onde ela tá indo com isso. Não, eu vou só descrever o nosso quarto. Tipo, qual que é a... sim. Sim. Vai lá. Gente, o Gui tava me censurando com o olhar. Deixa eu ver onde você vai, garoto. Cuidado. Isso aqui vai pra internet, você não me fode. Gente, só pra dar um contexto, assim, tem muitas formas de você curtir o carnaval em Olinda, mas a gente foi num esquema que eu amo e desde então tenho ido, que é basicamente você combina com uma galera de alugar uma casa, e aí tem um esquema já todo de comidas, bebidas, meio que tudo incluso. E essas casas geralmente são grandes, mas assim, você divide o seu espaço, né, tipo, com outras pessoas e tudo mais. Como a gente tava indo numa galera grande, era a nossa primeira vez, tinha outras pessoas que já se conheciam de outros carnavais, bom, faz tempo, literalmente. Agora eu sou a galera de outros carnavais. Um beijo pro pessoal de Pernambuco. Para os nossos fãs de Olinda. A gente ficou os 10 no mesmo quarto. Na verdade, a gente ficou 10 amigos conhecidos e um anjo
de fora que se tornou nosso amuleto. Um beijo, anjo. E aí a gente ficou, tipo assim, organizado em muitas pessoas num quarto muito pequeno. Que quando a gente, tipo, ia dormir, a gente ficava com o chão completamente tomado de colchões e das nossas coisas. Fora isso, a gente tinha 3 beliches 3 beliches e uns. e 2 colchões de casal no chão. Era isso. 3 beliches e 2 colchões de casal no chão. Primeiro que quando eu cheguei no quarto, quando eu fui levar as minhas coisas, tinha uma pilha de colchões numa beliche. A minha amiga falou assim, Drinks, é aí que você vai dormir. Expressão, como bem nós, você é a princesa Ervilha, não é princesa, não, esse Aí, obviamente, era uma zoeira. Mas qual que era o lance? Bom, primeiro que todos os dias a gente tinha o desafio de levantar os colchões, dar uma organizada no quarto pra gente poder circular. Mas à noite, não necessariamente todo mundo voltava no mesmo horário pra voltar. E é muito calor e não tinha ar-condicionado. Então a gente tinha 3 ventiladores que ficavam circulando. Então o chão tava todo tomado de coisas, inclusive colchões, eventualmente quando as pessoas estavam dormindo. E eu estava numa das beliches. E por vezes eu chegava no quarto e já tinham pessoas dormindo, porque eu sou meio inimiga do fim. Ah, lá. Que tava vazio porque a galera já tinha saído pro rolê do dia seguinte e a dele falava, hoje não tava chegando. Brincadeira. E aí eu tava sem saindo pro rolê do dia seguinte. Eu nunca trazei pro rolê. E aí eu chegava e aí eu tinha que passar pelos 3 ventiladores, que era o primeiro obstáculo. Então imagina, você de frente pra uma porta. Enquanto eles moviam. Ele se movia e ficava porque daí um batia no outro. E aí tinham vários colchões no chão e eu tinha que ir pisando como se fosse um campo minado, assim, desviando das malas, da cabeça dos meus amigos. E eu geralmente estava muito louca. E aí era um desafio difícil. Depois eu subia na beliche como a menina do exorcista, assim. Samara. Subia na cama altíssima. E é isso, assim, foi uma experiência maravilhosa, mas foi muito engraçado porque a gente dividiu esse espaço muito pequeno Sim. entre várias pessoas. Progressivamente mais sujo. Progressivamente mais sujo. E sei lá. Glitter que até hoje tá em vocês. Não, obviamente. Algum resquício. Às vezes eu pego mala, coisa que a gente usou naqueles dias. E ainda tem glitter. Não, vai é sair. eterno. Não, e assim, por 2 dias eu perdi meu celular. E meu celular ficou perdido no quarto, você lembra? E ele despertava e a gente não achava. E aí depois, eventualmente, ele acabou a bateria. E aí, depois eu só achei ele quando a gente foi arrumar as coisas. Demorou uns 2 dias mesmo. Mas enfim, foi bom. Foi ótimo. Foi uma viagem sensacional, assim. Inclusive, eu não voltei pra Olinda desde então, mas quero. Isso aí é um carnaval muito bom. É muito legal. Intenso, né? O próximo você vai pra lá, não é? Bom, agora eu quero ir pra lá até Sempre, forever. até enquanto eu aguentar. Gente, eu vou contar a minha história, mas eu não vou estender muito, não. Até pra proteger a identidade e a privacidade de várias pessoas. Não, a viagem que eu lembro, assim, porque eu não tinha pensado, na verdade, numa viagem pra escolher, mas a gente tava falando agora e eu vou usar essa viagem das bolas do Edu. Porque foi uma viagem pra Ilha do Mel, que a gente foi passar um ano novo lá. Aham. E foi uma viagem que, pra mim, ela é muito icônica, porque a gente foi em grupo grande de pessoas. Nessa, a Drinks não tava. E foi a viagem que a gente fez logo depois, logo no final da pandemia. Verdade. A gente ainda foi de máscara e o cacete, assim. Acho que foi 2021 para 22, talvez. 22 para 23. Então teve um significado muito forte, assim, foi a primeira vez que a gente estava em grupo presencialmente há 2 anos. A gente tava a gente se via e a gente se via online, principalmente se falava, a gente às vezes marcava conversa, você vai no grupo de amigos, mas ali foi a vez que a gente se viu pela primeira vez. Todo mundo solteiro, todo mundo foi, não é? Aquela... Não que nesse aspecto a gente tenha sido muito atônica. Acho que a gente tava mais na tônica de estar junto. Quando você tá solteiro, tem um empenho ali diferenciado. Mas Usei a viagem, só lembrando. aquela viagem foi tão característica de um momento, da necessidade, eu acho, da gente querer estar junto. Primeira vez que a gente se encontrava há muito tempo. E a viagem foi tão caótica em vários aspectos, tanta coisa aconteceu. Esse episódio mesmo das bolas do cara que tava locando o lugar pra gente. Foi só uma das histórias. A gente tem uma infinidade de histórias daquela viagem, ótimas. Putz, é uma viagem que, assim,
se a gente for pensar em nível de desconforto e coisas que a gente esperava que acontecesse, não aconteceu. A gente foi A com uma gente- expectativa. Mas, tipo, não foi, como viagem, assim, não foi tão legal. Quando eu olhei, ele ter sido no nível, assim, de lugares que a gente foi, rolês que a gente deu, não foi, assim, uma coisa sensacional. Mas o nível de história e de coisas, de bizarrices, histórias, sabe, coisas que aconteceram de uma maneira muito estranha, foi muito legal. Foi muito intenso aqui. Pra mim, é uma viagem, assim, que marcou, que foi super legal, né? Eu precisava mais do que eu sabia que eu precisava. Eu acho que, assim, aquela área do sul do estado de São Paulo e início do Paraná tem um ziriguidum diferenciado ali, sabe? Ilha do Cardoso, Ilha do Mel, tem uma mágica ali. Uma energia caótica. Na energia, E eu acho que, assim, a gente foi com uma expectativa que era muito diferente da realidade. A gente foi solteiro, a gente foi querendo... Eu, pelo menos, né? Eu acho que algumas pessoas também, não sei se você, Gui, tipo, zoar e pegar de pessoas, beijar, isso aqui. E aí chegou lá, era um rolê que tinha casais, uma orlinha com bares tocando todos os dias quando acordo. Então, tipo, sabe assim? Não, caideira total. E aí a gente olhou pro outro, deu as mãos e falou: A gente vai precisar fazer esse rolê acontecer. E a gente fez o rolê acontecer. Foi, né? E muito entre a gente, né? Muito entre a gente. Se você for ver assim, não teve uma grande interação. Mas Foi tipo, do Boga, foi tipo a viagem do Boga, que tinha a barraca laranja. A gente fez a alegria. do Boga. Essa foi uma viagem emblemática. Foi. Aquele vídeo, eu amo o Brasil, tocando, amo o dedinho. Assim, ia desmaiada na areia. Caga. E você, Chu? Então, vocês dois escolheram viagens em grupo que a gente fez entre amigos. Então eu vou escolher a minha última viagem, que eu ainda estou, tipo assim, muito impactado. Porque eu acho que assim. Não vale, vetei. Já dá. Pegando a história de vocês, eu vejo muito quanto é importante você estar com pessoas ponta firme e pessoas que você gosta e pessoas que você tem uma interação boa, porque mesmo se o ambiente e o lugar forem meio estranhos, assim, você consegue fazer o rolê acontecer. A Drinks contou de um lugar que é extremamente maravilhoso e que ela tava com um grupo maravilhoso que foi super, né? Uau! Você contou de um lugar que decepcionou um pouco a gente no começo, mas depois a gente acabou conseguindo, entre nós aí... Tirar o melhor de Tirar. tudo, né? E aí, o meu comentário é um pouco também de um detalhe que eu gosto muito de observar em viagem, que é a cultura local, as pessoas locais. Eu fico, assim, muito emocionado quando eu chego num lugar e eu consigo estabelecer um vínculo e uma sinergia legal com as pessoas de lá. E eu acho que o lugar que eu vou falar tem isso, assim, elevado à 100ª potência, que é a Bahia, Salvador especificamente. Você já conhecia Salvador, foi a primeira vez que eu fui para Salvador, e eu voltei, assim, completamente tocado de como as pessoas na Bahia, especificamente Salvador, são pessoas acolhedoras. São pessoas que estão felizes que você está lá. São pessoas que têm um orgulho gigantesco da cultura baiana, que é uma cultura maravilhosa, é uma efervescência cultural gigantesca, e que elas gostam de ver pessoas de fora saudando a cultura delas também, observando a cultura delas também e sendo feliz ali junto com eles. Bom, isso aqui não é um videocast, então vocês não estão vendo como eu estou, mas eu estou vestido aqui agora com uma camisa do Esporte Clube Bahia, porque depois que eu viajei para Salvador, agora eu também torço pro Bahia, torço pro Palmeiras em São Paulo, torço pro Bahia também, porque no meio disso tudo, a viagem foi tão especial, eu também não vou me alongar muito e tal, mas a viagem foi tão especial que teve um momento em que entramos numa lojinha dessas de praia e nós compramos uma camisa do Bahia, do Clube Bahia. Gente, depois que a gente colocou essa camisa, a gente começou a ser tratado, assim, 3 vezes melhor do que a gente já tava sendo tratado bem. Sabe assim? A gente parecia 2 reis, assim, andando pela Bahia e todo mundo tipo, ai, olha aí, isso aí. Bahia, vai. Vem aqui, meu chefe, vem aqui. Nossa, foi super especial. Recomendo a todos. Pessoas que
nunca foram para Salvador, que nunca foram para Bahia. É uma energia diferenciada também, é um pessoal muito maravilhoso. A comida é maravilhosa, o mar é maravilhoso, a cidade é maravilhosa porque tem milhares de coisas culturais para você fazer. Eu consegui pegar Santa Bárbara, né, o cortejo de Santa Bárbara. Então, além de tudo, é uma tolerância tão grande, um respeito tão grande e um potencial da diversidade acontecer, que a gente sabe que tem todo esse sincretismo religioso. Então, aquele cortejo passando uma santa católica e o povo gritando, epa, rei, sabe? É uma mistura muito gostosa. Então, beijo pra Bahia, beijo para os soteropolitanos, beijo para os baianos em geral. Eu amo vocês e logo mais estarei por aí de novo. É isso. Nossa, é muito bom, né? Muito bom. E aí, mais comentários? Não, eu ia falar um negócio meio aleatório que você falou de ser bem tratado, né? Eu sou uma pessoa gentil, assim, sorridente. Então, geralmente, eu sou... Quem não tá assistindo, o Gui foi meio sarcástico no olhar dele comigo aqui. Ele me julgou pela minha estimação. Mas eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa agradável. E aí... Adorável. Pelo menos no primeiro momento, assim. E aí, geralmente, as pessoas estão gentis comigo de volta, assim. E aí... Mas ontem foi muito engraçado, que eu acho que eu fui bem tratada no restaurante que eu fui almoçar com. Meu lugar são porque eu sou bonita. Sabe quando você sente que a pessoa te dá uma atenção especial, ela te olha com um certo espanto, assim, e deslumbre? Fazia tempo que eu não sentia isso, assim. E aí você falou de ser 3 vezes bem tratado. Eu geralmente sou bem tratado, mas eu fui 2 vezes mais bem tratado. Porque existiu interesse ali pela sua beleza ali, né? Tem dias que parece que a gente tá mais com mel, né? É verdade, é verdade. Ah, mas é isso, então... Eu acho que tem esse negócio também, né, de ser bem tratado e tal, e dessa questão do turismo, assim. A viagem mais recente que eu fiz, é muito interessante você ver pessoas que têm lugares, principalmente lugares que têm o turismo como de fato... Turismo é uma indústria, é uma serviço, é uma coisa que tem um aspecto profissional e econômico muito vinculado, e é uma coisa feita desde sempre, não é uma novidade pra ninguém. A primeira vez que eu fui pra Salvador, a viagem, inclusive, foi uma das reflexões que eu tive na época, pensando como a gente andando pelo mercado modelo, você via muitas telas e muitas fotos e muitas coisas mostrando a Bahia mostrando uma praia, a Praia do Farol, com barquinhos e as baianas, não sei o que, e você olhava. Eu lembro de olhar para esses quadros, e eu tava com uma amiga na época, e nós dois olhando, e a gente começou a falar, mas a gente acabou de vir dessa praia, essa praia não é assim. As baianas não tem gente, não tem baianas na beira da praia, e você descobre que o turismo te vende uma imagem do local para consumo do turista, não exatamente o que é a cidade. A cidade não é necessariamente o que o turismo te vende da cidade, porque eles sabem o que o turista está procurando e eles precisam daquilo, aquilo é um negócio. Mas para além da questão econômica e da necessidade do local, do serviço mesmo e tal, da parte prática do negócio, que não necessariamente corresponde à realidade, é muito interessante você estar em contato com pessoas que te apresentam o lugar de uma forma mais real, assim, e elas te falam, e elas dividem, e elas compartilham aquilo, as coisas que são importantes pra elas, e você sai de lá conhecendo um pouco melhor aquele povo, né? Óbvio que numa viagem a turismo, ninguém conhece ninguém, assim. Sim, você não vive a cidade de fato, né? Você viu uma parte dela. Acho que a gente consegue vislumbrar um pouco. E você tem uns sinais, pequenas informações que são reais, que são do cotidiano da pessoa e tal, aquilo é muito valioso, assim. Eu acho que é muito legal voltar com essas conversas, com essas memórias, essas histórias que eles contam e tal, que as pessoas contam e passam pros turistas, às vezes, tipo, não só pelo fator econômico, mas porque de fato eles querem compartilhar. E de fato é importante, é uma coisa que da cultura é valioso e eles querem que a gente saiba. Eles querem que as pessoas saibam. Então é legal, assim, a gente sempre volta um pouco Diferente, né? diferente, com coisas a mais. Bom, somos fãs de viagens, né? Sim, eu vivo pra viajar, assim. Eu Ah, acho que faz muito bem pra tudo. Eu acho que amplia a sua perspectiva, acho que te coloca em contato com pessoas diferentes de você. E eu amo me conectar com pessoas, eu amo conhecer culturas diferentes, experimentar coisas que eu nunca experimentei, então comidas, bebidas, experiências mesmo, assim, de vivenciar. Eu acho que é o jeito certo da gente viver. Eu me sinto vivendo certo quando eu tô viajando, assim. Eu acho que nem fazendo um recorte financeiro. Claro que você precisa de dinheiro pra viajar, não é isso que eu tô dizendo aqui,
mas eu acho que isso de você ter uma outra experiência enriquece muito, 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 assim. Várias epifanias de viagens que eu fiz, assim, nos mais diversos formatos. É sempre muito bom. E as trocas que você tem com as pessoas geralmente são as melhores, assim. Eu acho muito valioso. Legal, eu acho que é isso, né? A gente pode encerrar por aqui, porque afinal de contas a gente já falou pra caramba. Se as pessoas têm mais o que fazer. Eu queria pedir para os nossos ouvintes contarem uma história ou Conta histórias de viagem. Compartilhar com a gente. viagem. Deixa aí no seu comentário um lugar que você foi que te marcou e por quê. A genitália de alguém que você viu sem querer. Ou querendo também. Pôr na minha tirar também. Aquele peitinho que sai, assim. Se você é o tipo de pessoa que arruma uma mala grande demais ou que sempre falta coisas, se você é a pessoa que arruma a mala nos últimos minutos antes de sair de casa, ou se você é a pessoa que arruma a mala uma semana antes. E se você teve alguma história em que você foi viajar e alguém da sua viagem deu uma surtada, porque às vezes isso acontece também. Acontece. E tá tudo bem. Se você é uma pessoa que ajuda a lavar a louça da casa que vocês estão ficando ou não. É, exatamente. Ou se você tem um amigo, né? Não precisa, né? Tem um amigo de um amigo meu que se recusa, não vai nenhum chão durante a viagem toda. Conta também, entrega ele aqui, joga ele na roda. É isso. Obrigado, gente. Um abraço. Até o próximo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, gente. Lembrem que o Millennialmente ele é gravado sem uso de agrotóxicos, ele é gravado de maneira orgânica e artesanal. O nosso combustível da nossa nave ele é o ódio. É amor também. E um pouquinho de amor pra dar aquela aditivada, mas nada de combustíveis fósseis. Energia solar. E a persistir de sintomas, o médico deverá ser consultado.